professor José Menezes, da Universidade Federal de Alagoas. Ele também coordena lá no Estado a Auditoria Cidadã da Dívida, e ele fez um estudo. Olha, Eduardo e Gessé e Carla, isso vale até como sugestão de pauta para você, se me permite aqui um atrevimento, porque é o seguinte, olha só, ele pegou o endividamento dos estados e foi estudar o endividamento a partir do quê? Da venda das companhias de águas de alguns estados brasileiros. E chegou a uma conclusão inacreditavelmente importante, que vocês vão ver agora em segunda mão, porque em primeira mão vocês já ouviram do Tertúlia. Então, olha só a importância disso que ele vai falar. Professor, seja bem-vindo aqui no nosso Pura Bolha. Conta pra gente o que foi que o senhor descobriu pesquisando o endividamento dos estados brasileiros. Boa tarde a todos e todas. Bom, esse tema da dívida, ele me persegue desde o mestrado em Campina Grande, ele me perseguiu também no doutorado e também no pós-doutorado. E eu acabei sempre procurando trazer mais informações, especialmente dentro do princípio da auditoria cidadã, que é pegar documentos oficiais. O que eu tenho aqui é uma planilha da Secretaria do Tesouro Nacional, que trata exatamente do endividamento vindo da Lei 9496 de 97. Eu peguei aqui todos os estados, e o que significa isso? Para entender isso, nós temos que entender exatamente o que aconteceu em 97. Logo após a crise... Desculpa, professor, eu vou pedir para o Fernando. Fernando tem esse material do senhor aqui na televisão, né? Eu vou pedir para ele botar no ar. Então, por favor, bota para a gente essa projeção que ele está mencionando aí, Fernando. Ele vai demorar uns segundinhos aqui e já coloca. Pode continuar, professor. Bom, então, a minha pretensão aqui era justamente ter a noção exata das dívidas públicas estaduais que foram federalizadas a partir de 97, com a Lei 9496 de 97, o que significa dívida vinda do PROES e dívida vinda de outras fontes. A Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fattorelli, já tinha feito esse levantamento e, aproximadamente, da dívida de cada estado que se paga hoje, se imaginava que era de 50% a 60%, era derivado dos bancos estaduais. Pois bem, essa planilha que o Paulo Lindsay, lá do núcleo da Auditoria do Rio, encaminhou para a gente, ela torna isso muito claro, porque ela diz o seguinte, aqui, ela prepara exatamente o seguinte, quanto que cada estado já pagou da dívida que não era do PROES e da dívida que era do PROES. Ela coloca qual era a dívida inicial do PROES e, o principal, ela mostra o saldo, e nesse saldo ela pega o quanto que corresponde da dívida de cada estado derivada do PROES. Eu vou pegar aqui o caso de Alagoas, onde eu moro. O caso de Alagoas, onde eu moro, o que é que nós temos? Nós temos aqui o PROES, ele seria exatamente 502 milhões que foram emprestados em 2002 e depois mais 3 milhões e 900. Bom, aí é importante o seguinte, quando a Lei 9496 de 97 foi estabelecida, ela exigiu várias coisas, principalmente as privatizações. Então, era necessário privatizar os bancos e as demais empresas estatais. Bom, então, o que aconteceu? Essa dívida foi renegociada por 30 anos, mas 20 anos depois, os estados alegaram calamidade financeira e partiram para uma nova renegociação. Na verdade, começou com a Lei Complementar 148 e depois com a Lei Complementar 156. Essa lei complementar, ela vai exatamente fazer uma nova etapa de endividamento. E aí, o que aconteceu? Esse levantamento aqui mostra exatamente o quanto que da dívida anterior, que era por 30 anos, foi renegociada. Pois bem, vou pegar o caso, então, de Alagoas. Em Alagoas, o Estado tomou emprestado 506 milhões para sanear o Produban. O Produban foi liquidado. Só que o Estado de Alagoas já pagou da dívida referente ao Produban 500 milhões. E deve, veja bem, em 2016, o saldo devedor da dívida pública derivada do Produban corresponde a 35% da dívida. Bom, aí o que essa tabela que eu mostrei, ela é importante porque nós precisamos saber agora o que levou à quebra dos bancos estatais, dos bancos estaduais. Professor, só para ficar claro para a gente, quanto devia e quanto passou a dever nos dias de hoje? Olha, o saldo devedor... privatização de um banco. Né, o saldo devedor do Estado de Alagoas, que foi renegociado, era 2 bilhões 341, vindo da dívida do Produban. A outra parte era vinda da dívida normal. Isso aqui, a dívida que foi renegociada foi 6 bilhões 641. Disto,
2 bilhões e 340 era a dívida do Produban. Aham. Bom, eu vou pegar isso aqui, depois eu E volto. hoje foi para quanto? Para quanto foi essa dívida? Agora está 7 bilhões e 729. Que Mas nunca ninguém pagou essa dívida aí. Mas aí é que está. No caso de Alagoas, está bem ilustrado, porque aqui teve a CPI do Produban. Logo após o Produban ser liquidado, houve uma CPI, e essa tabela que eu te mostrei é justamente a tabela de todos aqueles que devem ao Produban. E aí, nessa tabela, quem que são eles? São as principais usinas de Alagoas. Então, isso aqui é muito importante, porque, em outras palavras, o que eu quero dizer é que da dívida pública atual, que compromete mais ou menos 10% da receita corrente líquida, que é quase o que é destinado para a saúde, o Estado tem essa dívida porque os usineiros tomaram dinheiro emprestado no Produban, como eles também eram governadores, eram deputados, eram senadores, eles tomaram dinheiro emprestado, não pagaram, o Estado de Alagoas tomou dinheiro emprestado junto ao Tesouro Nacional, que foi justamente esse valor de 506 milhões, cobriu isso. Só que para liquidar o Produban, eles contraíram uma dívida que era de 506, já pagaram 500 milhões e devem 2 bilhões 341. Então, isso aqui é muito importante, porque o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que essa dívida atual do Produban, do Estado de Alagoas, é uma dívida que grande parte se deve ao processo de liquidação do banco. O que aconteceu? Eles tinham a CPI que revelou todos os devedores, mas a CPI, no final dela, tinha um artigo, uma página que dizia assim: esse relatório não será divulgado. Então, essa CPI, que infelizmente foi censurada, nós conseguimos, sei lá como, essa informação, alguém conseguiu essa tabela. O que aconteceu? Isso aconteceu em vários estados. As burguesias regionais, ou as oligarquias regionais, utilizaram os bancos estaduais para financiar seus empreendimentos e não pagaram. Então, o Estado de Alagoas, ao contrário de poder fazer executar todos os devedores, o que ele fez? Ele tomou emprestado junto ao Tesouro Nacional 506 milhões, e isso passou a ser parte da dívida ativa. Eu vou pegar agora... Tiraram da carteira dos empresários de Alagoas e botaram no bolso do contribuinte, é isso? Perfeito. Professor, conta pra gente, eu vou pedir para o senhor não dar tanto detalhe legal assim, senão fica meio confuso, as pessoas não entendem. Conta pra gente a história da privatização das companhias de águas por 50 mil reais, que essa é boa. Olha, realmente. Eu acabei de escrever um artigo agora, que é dívida pública, privatização da água e pandemia. E eu tenho a curiosidade de, por ser economista, eu tenho mania de qualquer coisa, eu vou logo no controle acionário. Bom, e aí, mas o que acontece? Eu peguei um dado da Federação dos Urbanitários, e que lá revela o seguinte: a Cepisa, empresa de energia do Piauí, ela foi vendida por 50 mil reais. Eu estava investigando aqui a CEAL, que foi também privatizada, e, curiosamente, também por 50 mil reais. Bom, eu cheguei na sala de aula e até brinquei com meus alunos, falei, olha, se eu soubesse que a CEAL, que atende ao estado inteiro, fosse vendida por 50 mil reais, eu poderia ter pego um consignado para fazer. Na verdade, eu estou brincando. A curiosidade é que tanto o Piauí quanto o Maranhão, que são estados nordestinos mais distantes, eles foram vender as suas empresas por 50 mil. Aí minha curiosidade é, por que 50 mil? Poderia ser 40? Poderia ser 60? Bom, aí eu continuei investigando. Eu fui procurar saber quem que era, o que aconteceu em seguida. Compraram 2 empresas de energia por 50 mil, 100 mil ao todo, e, na verdade, o BNDES liberou agora em abril 500 milhões para a atual Equatorial Alagoas e 600 milhões para a Equatorial de Pernambuco. Aí, ou seja, empresas que valeram 50 mil reais conseguiram 500 e 600 milhões de reais de empréstimo. 1 bilhão e 100. 1 bilhão e 100, segundo o jornal A Gazeta. Então, aí me veio a seguinte curiosidade. Esses estados conseguiram, ao renegociar a dívida, uma nova etapa de endividamento. Eles tiveram 1 ou 2 anos de suspensão do pagamento, mas eles conseguiram um novo ciclo de endividamento. Esse mesmo estado de Alagoas, ele acabou de tomar de emprestado 1 bilhão e 200 para fazer obras de duplicação de estradas. E ano passado, 700 milhões. Então, o que nós estamos vendo?
essas empresas, eu também fui ver o caso da Energisa. A Energisa foi comprada por um cara que ele é chamado no mercado de bode. Ele é um ex-bancário lá de Minas Gerais, que depois se associou com, não lembro quem exatamente. Eu só sei que ele conseguiu, na disputa da Energisa, ele ganhou da CPFL. Bom, o que aconteceu? Esses banqueiros que utilizam a informação determinada, eles conseguiram comprar essa empresa, mas eles não usam o dinheiro deles. Eles não usam o dinheiro deles. Porque, segundo a Federação dos Urbanitários, foi o Lehman, que é o nome efetivo de dono da Equatorial. Eles utilizam o dinheiro do BNDES. Depois, eles acham um jeito de emprestar ao próprio Estado. A diferença é que o BNDES oferece a 6, 7%, sei lá, e eles cobram mais caro. Então, a coisa mais estranha é que agora, esta Equatorial, que ficou com a energia, que jamais teve qualquer experiência com o setor, ela quer também, segundo o jornalista Odilon Rios daqui, ela quer também disputar a água. Então, e aí eu fui investigar quais eram as empresas de água que estavam sendo privatizadas. E a maioria delas são ligadas, são nome fantasia de ex-empreiteiras ligadas ao escândalo da Lava Jato. E aí eu fui ver o caso de Mato Grosso e vários outros, todos têm o mesmo ritual. Que foi exatamente como se deu em 97 das privatizações. O dinheiro estatal, de um lado, e empresas que surgem do nada, porque são empresas que nunca tiveram tradição. Então, o que me deixa bastante chocado é que você tem, de um lado, o setor, um banco, que se disfarça com outro nome, que utiliza o dinheiro do Estado. Aí a pergunta que eu fiz é o seguinte: se esse Estado tem dinheiro, através do BNDES, para subsidiar a aquisição, por que esse mesmo Estado não poderia ter liberado também esse dinheiro para subsidiado, para que as empresas estatais pudessem fazer investimento, pudessem assegurar a universalidade? Então, essa é a grande contradição. Então, o caso de Alagoas, o caso do Maranhão, é muito sério. Eu dei aula na universidade de lá. O caso do Maranhão é pior. O caso do Maranhão, o Banco do Estado do Maranhão pegou dinheiro emprestado de 463 milhões para fazer o saneamento. Em seguida, esse banco foi privatizado, o Bradesco comprou por 82 milhões, demitiram uma quantidade muito grande, e aí eu fui ver quanto é que representa a dívida do bem. Veja bem, o bem, para ser privatizado, foi saneado. Ninguém cobrou dos devedores do bem, que certamente deve ser, sei lá quem. Eu não tenho ainda, essa informação vai começar a ser lançada, porque o Núcleo do Maranhão vai investigar. Então, o bem, hoje, ele já pagou 1 bilhão 290, o Estado do Maranhão pagou da dívida pública derivada do bem, que tem a outra também, 1 bilhão 297 milhões. E tem um saldo devedor em 2016 que foi usado para refinanciar por mais 20 anos 766 milhões. Ou seja, da dívida atual do Maranhão, que foi renegociada pela lei, pela 156, 70% se origina no dinheiro que o Estado pegou para sanear o bem e entregar ao Bradesco. Maria Lúcia sempre destaca isso, que é exatamente assim: a parte boa, o filé, vai para o setor privado e as dívidas vão para a população. Então, eu ainda não concluí, porque eu estou analisando estado por estado, mas eu fiquei estarrecido como isso aqui deixa claro que, na verdade, os bancos estaduais foram usados para financiar as respectivas burguesias estaduais, e dentro daqui, eu não tenho ainda esse dado, mas aqui em Alagoas eu posso dizer, parte da bancada que votou a favor da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, são todos parte daquelas famílias responsáveis pela dívida de Alagoas. E a minha conclusão é, as famílias em todos os estados, eu tenho outra pesquisa que eu peguei todos os empréstimos externos, todos os governadores, meus alunos pegaram quais eram os partidos deles. E o que eu posso adiantar é que esta dívida, na época do regime militar ainda, ela ajudou a reconduzir eleitoralmente determinadas famílias que continuam, partidos diferentes, no poder. Ou seja, a dívida pública favoreceu determinados setores, esse setor continua no setor privado e também no setor público, e também estão na vida privada, na vida parlamentar. E são esses agora que querem privatizar a Casal. Por quê? Se a Casal é a empresa de água aqui, o que significa isso? Privatizando a empresa de água,
desaparece qualquer vínculo que se teve da origem fundamental da dívida. E a origem fundamental da dívida foi justamente dos bancos estaduais. Os bancos estaduais converteram, pegaram o dinheiro da União, não cobraram dos respectivos empresários do setor, que na verdade, o que deveria ter sido feito? Ao invés de ter pego um dinheiro para sanear, devia ter colocado a execução de todos aqueles devedores. Então, lá no núcleo do Maranhão, eles solicitaram essa semana passada toda essa documentação, e a grande tarefa nossa agora é justamente fazer em cada estado essa investigação sobre os bancos estaduais. Eu estou agora preparando um artigo pequeno junto com o coordenador do núcleo do Maranhão, que vai ser assim, o impacto do passivo do bem, que é o Banco Estadual, para a dívida pública. A população precisa saber que, por causa da privatização desses bancos ou liquidação, se liberou todos aqueles que realmente deviam. Então, o que deveria ter sido feito, como eu falei, cobrar dos verdadeiros devedores, porque quem é que está pagando o preço? Quem está pagando o preço é justamente a população que precisa de saúde, de educação, que está desempregada, que está ausente de qualquer política pública. E agora, a pergunta que eu faço é, para que serve o Estado Nacional? Hoje ele cobra imposto de pobre, regressivo, ele faz renúncia fiscal para os ricos, ele paga juros da dívida, toma dinheiro emprestado aos grandes bancos e privatiza tudo. Então é um Estado praticamente oco, é um Estado sem nenhuma função, e ele vira, eu diria, é uma versão subdesenvolvida de um Estado rentista, porque ele é apenas um intermediador. Muito bom. Vamos ouvir a opinião dos nossos craques aqui. O Eduardo, que é economista, como o senhor, professor. O que você achou disso, Eduardo? Belo raio-x da formação do seu microfone. Pronto, achei aqui o microfone. Não, eu acho espetacular a gente ver isso, e até para a gente poder repensar nas injustiças que a gente comete aqui. Então, simplificando aquela primeira parte desse estudo brilhante do professor, os grandes produtores rurais, né, os latifundiários, chegam no Banco Estadual, pegam um dinheiro enorme emprestado, quebram esse banco. Esse dinheiro que eles pegam emprestado, eu sempre digo para vocês, o banco é um repassador, né? O banco foi lá e pegou, né, do governo federal esse valor, ou de outros lugares. Aí o que acontece? O banco quebra. Quando esse banco quebra, essa dívida é meio que esquecida. Essa dívida é esquecida porque essas pessoas têm um poder político enorme naqueles que tomam as decisões políticas, e aí fica como uma dívida do banco para frente, ou seja, você olha um pedaço da dívida e não olha o outro pedaço. E se você for na casa de qualquer um desses latifundiários hoje, vai estar lá cheio de BMW, cheio de Mercedes, latifúndios enormes, etc. e tal, feito com qual dinheiro? Com nenhum, porque deles não veio nenhum, com dinheiro nosso, com dinheiro da Carla, do Gessé, do professor, do Fábio, etc. E aí eu faço a seguinte pergunta: esse cara é o mocinho e o vilão é o MST? O vilão é o MST, porque o que o MST faz, por exemplo, aliás, hoje é dia de denunciar, desde ontem, o governador Zema, de Minas Gerais, no meio dessa pandemia, ele foi e está tirando mais de 450 famílias do acampamento Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, um negócio absurdo que ele está fazendo, desumano, maldoso. Então, é bom que a gente está falando de MST, mas por que eu estou falando dessa história do MST? Porque é o seguinte, gente, a gente diz que eles são invasores, aí eles pegam hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas uma das terras que eles ocupam hoje em dia são exatamente essas terras. São as terras que têm dívidas enormes, que nunca foram pagas, improdutivas. Aí o cara chega lá e a gente fala que esse cara é o terrorista. E o que pegou essa terra e comprou com dinheiro nosso, não produziu nada e deu um calote que hoje em dia faz com que os impostos sejam cada vez maiores, e esses impostos, como o professor disse também, dentro de uma estrutura regressiva, sejam mais cobrados dos pobres, esse cara não. Esse cara não só é o mocinho do filme que é passado para a gente, como tem 300 deputados na bancada do agronegócio. Então, eu gosto de juntar essa história, enfim, a Maria Lúcia Fatorelli, uma querida irmã, estivemos juntos com ela ontem, né, Fábio? No lançamento do movimento dela, é uma pessoa que tem esse poder de desvendar essas coisas que as pessoas não enxergam. Eu gosto de falar o seguinte: a vida é como se fosse um truque de mágica. O que o mágico faz
É tirar a atenção de tudo que importa e atrair atenção para o que não importa. E na economia é isso que acontece. A gente não olha para as coisas que realmente têm importância, que é isso que o professor está falando, e está aqui discutindo coisas que não têm a menor importância. Entendeu? Então, seguir o dinheiro, como o professor fez, é essencial para a gente colocar cada um no seu devido lugar. Chamar de vilões os verdadeiros vilões e deixar de chamar de vilões aqueles que estão tentando desesperadamente sair de uma condição absolutamente injustiçada, desigual e contra todas as probabilidades, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, professor. Muito elucidativo, assim, bem feito. Obrigado. Vamos lá, tá? Não, é só essa questão que eu cobri bastante as privatizações na época do Fernando Henrique, na área de telefonia, de energia e dos bancos, enfim, acompanhei, o que mais me chamava a atenção era que, assim, os governos gastavam, a gente ainda não tinha lei de responsabilidade fiscal, gastavam e deixavam, empurravam, e isso foi crescendo, e realmente, ou seja, parecia, e se vende como, olha, estamos nos livrando de um trambolho. Não, estamos ocultando um trambolho, na verdade, assim, vamos diluir e pronto, tudo bem, que bonito, estamos mais alinhados como é que se diz? A economia mais moderna. Eu confesso que eu estou bastante surpresa não tinha feito esse link com as vendas com a privatização em saneamento, e efetivamente é um baita alerta, com certeza. Isso é algo para se destrinchar, e muito. A imprensa precisa abraçar, e claro, é o país também, com certeza. Diga, Gessé. Não, aliás, professor, parabéns, hein? Ou seja, isso é ciência que importa para as pessoas, né? Ou seja, coisas que, quer dizer, o que a ciência tem que fazer é isso, esclarecer o povo, né? E restituir a inteligência roubada. E o senhor fez isso com brilhantismo. Parabéns. É muito incrível, porque isso mostra como é que funciona a nossa elite, né? A nossa elite é essa. Como o Eduardo diz, quer dizer, os caras nem precisam ser bons, os caras são horríveis, os caras são medíocres em tudo. São ladrões. A elite brasileira é composta de ladrões, sempre foi, há 500 anos. Né? Esse pessoal que Eduardo também chamou muito bem, que fez muito bem chamar a atenção para esse absurdo, esse quilombo que foi mandado invadir pelo Zema, tem mais de 20 anos, tem gente ali, imagine, o trabalho de 20 anos de pessoas, né? De famílias sem nada, sem ter para onde ir, nessa pandemia. Isso é um escândalo completo, né? Isso é uma canalice, né? Não tem nenhum outro nome para isso, né? E ainda tem a coragem de chamar isso de Partido Novo. Você vê como essas novidades da elite brasileira são velhas, né? Ou seja, há 500 anos, essas terras entre nós, né? No fundo, e o professor sabe de Alagoas, como isso funciona, lá inclusive, é muito explícito isso, né? Até de Graciliano Ramos já contou isso em São Bernardo, melhor, talvez, do que qualquer outra pessoa, né? A elite brasileira agrária é de ladrão e assassino, né? Ou seja, rouba a terra do poceiro, mata o poceiro, né? E juízes como o Moro vão lavrar a terra possuída. E a forma nova, urbana, industrializada disso é exatamente a mesma coisa. Ou seja, tem essas elites locais que vão roubar os bancos locais, a elite de São Paulo, que é a maior do Brasil, rouba, né, o Estado, né, quer dizer, como testa de ferro do capitalismo americano. Essa, no fundo, é o resumo dessa obra inteira. Né? E tudo que acontece depois disso advém disso.
Né? Essa é a contradição principal. Esse é o fato principal. O resto inteiro, como a imprensa vai ser, de uma imagem só, etc. Né? Quer dizer, nunca mostrando isso, etc. Tudo. Isso tem a ver com o fato de que esse pessoal comprou a imprensa também. Claro, ele comprou todas as... Né? Quer dizer, tudo que... Como comprou a justiça, como comprou 400 deputados no Congresso, né? Tudo começa, né, com essa elite de ladrões que nós temos, né? E isso é extremamente importante que o senhor fez, porque o povo brasileiro foi ensinado a procurar o fundamento da sua miséria, desgraça, porque o Brasil é um país rico. Esse é que é o grande ponto, né? Você tem todos os recursos, tem tudo que poderia ser, né? Não é rico por quê? Porque 200 mil pessoas, não é mais do que isso, quem tem a real grande propriedade entre nós, em todos os níveis, rouba, né? É ladrão. Né? Esse é que é o ponto. Né? E a gente foi ensinado durante 100 anos, né, que foi montado um bode expiatório para que isso seja escondido, invisível. E o trabalho de vocês e da Maria Lúcia Fatorelli, que eu já conheço há alguns anos e admiro muito, né, é exatamente mostrar o tamanho dessa roubalheira. Né? É isso aí. Professor, quero agradecer muito a sua volta aqui, foi um improviso aqui, eu achei tão importante a entrevista que ele concedeu no Tertúlio que eu resolvi trazer ele de volta para cá, porque... Fábio, só um ponto do professor que ele falou, que eu esqueci de comentar, que é muito importante para as pessoas terem na cabeça, né, professor? É o seguinte, várias empresas privadas, elas se utilizam de compras nessas privatizações para pegar as linhas que o governo oferece. Elas não têm o menor interesse em comprar a empresa que elas compram. Na verdade, elas estão querendo pegar as centenas de milhões, os bilhões que são oferecidos a taxas muito mais baixas para fazer outras atividades. Então, ela usa aquela privatização, ela usa aquele negócio para acessar a linha do BNDES, que, novamente, é o dinheiro do Fábio, do Gessé, da Carla, do professor meu, emprestado a subsídio, ou seja, a gente dando o nosso dinheiro para essas pessoas e mais um pedágiozinho todo ano, eles usam essas compras para pegar essas linhas mascaradas. Então, é como se fosse uma lavagem, eu estou usando por minha conta aqui como uma maneira das pessoas poderem ver, uma lavagem deste empréstimo a taxas subsidiadas através de uma operação que não é o propósito final dessa história. Então, isso que o professor levantou é espetacular das pessoas saberem que é um mecanismo que pouquíssimas pessoas sabem que existe. E conseguir trazer à luz o mecanismo pelo qual essa apropriação é feita, isso que o Gessé fala propriamente, esse roubo é feito, né? Como é que faz? É um estratagema típico dos melhores estelionatários. Estelionatário é aquele jeito que lida com a astúcia. Então, olha o raciocínio na cabeça do cara. Tem uma companhia ali em Pará, tá lá, ninguém tá vendo, vou ali, pago 50 por ela, uma empresa de energia que serve o estado inteiro, 50 mil reais, é o preço de um carro popular, gente, sabe, comprou uma empresa que estava instalada no estado inteiro, aí vai ao BNDES, consegue 600 milhões de dinheiro, ajuros subsidiados, putz, que negócio bom, hein, para quem faz, né, porque para quem depende da geração de benefício social decorrente disso, é nada, né, porque um negócio como esse não pode reverter nada para ninguém que não seja prejuízo, né, professor? Aliás, eu queria saber se o senhor se interessou por saber da qualidade dos serviços prestados por essas empresas que entraram nesse processo da roubalheira histórica aí. Eu vivo apagões aqui permanente, então que a primeira coisa que eles privatizaram foi demitir 700 pessoas. Eu queria aproveitar para fazer uma sugestão de leitura de uma tese de doutorado defendida na Unicamp. O sobrenome dele é Drummond. Ele trata exatamente da história dos barões ladrões nos Estados Unidos. É fantástico esse estudo que ele fez, porque ele pegou quais eram as grandes figuras, os grandes capitalistas americanos. E ele, na verdade, revela exatamente como que eles eram, na verdade, barões ladrões. Esta é uma coisa que precisamos fazer no Brasil. A história dos ladrões brasileiros, que começa exatamente por esse processo de estar dentro do Estado, usar a máquina pública e só para fechar. A mídia não está comprada só. Esses grupos que estiveram no poder, eles são hoje donos, eles não têm só o latifúndio da terra e da propriedade. Eles têm também o latifúndio da comunicação, que essa é outra coisa que deveríamos ver.
Aqui, se nós formos ver, os mesmos que participaram de todo esse processo anterior são os donos das rádios, das TVs. Então, não é só comprado, porque eles já são donos dos meios de comunicação. Então, isso dificulta. Agora, para encerrar, eu gostaria só de recomendar também a leitura de Bukharin, La Economia Política del Rentista. Esse livro de Bukharin é perfeito, porque ele vai mostrar que tudo que nós estamos vendo aqui, ele já denunciava isso na Rússia. Bom, é isso. Agradeço o espaço e é isso aí. Obrigado. A gente que agradece, professor, sua vinda aqui foi muito instrutiva aqui, ilustrou para a gente como é que é esse processo de apropriação. Então, muito obrigado ao senhor, muito obrigado por ter feito isso. Eu já falei lá no Tertúlio, eu vou repetir aqui. Se o senhor precisar de alguém para ajudar a levantar dados sobre isso, pode contar com a gente aqui, que a gente faz, lembra do tempo que era repórter e faz com prazer. Certamente, tá bom, professor? Vou entrar em contato contigo. Obrigado. Um abração para o senhor. Até a próxima. Até mais, professor. Ô, Carla, eu vou pegar esse professor, eu vou ficar no pé dele. Eu quero saber tudo que ele faz agora, porque é incrível, sabe? Eu também quero. Sabe, é que eu acho curioso como a gente sempre roda e acaba amarrando alguns pontos. A gente estava falando, você estava chamando a atenção sobre as decisões que esse país toma, sempre baseadas no dinheiro rentista, e a gente está numa ausência de valores, de gente corajosa, que, sabe, que coloque as coisas como tem que ser, sabe? Eu estava vendo a denúncia do movimento negro, mais um pedido de impeachment, e assim, eu fui lendo tudo que eles defendem, e você fala como nós temos coragem de continuar como se nada tivesse acontecendo. O próprio Maia, que estava se mostrando alguém importante ali para brecar fascismo, vai e fala que o que o Bolsonaro está fazendo não é crime. Gente, cadê a coragem? Cadê, sabe, brio, ou seja, de questionar isso tudo? Olha o que a gente estava acabando de falar sobre a ausência de crítica no noticiário, sabe? Gente, que coisa cansativa. Olha, ser brasileiro tem que... requer muita paciência, porque as transformações são muito complexas, mas realmente, olha, como é frustrante ver que quem tem poder e quem tem voz tem muito menos coragem do que deveria, sabe? Só dar uma resposta. Posso fazer um comentário, Fábio, rápido? Claro, Gessé. Porque, no fundo, esse pessoal não vai fazer. Esse pessoal não é grande. Esse pessoal é ladrão, gente pequena, medíocre. Né? Todos esses atores são gente muito medíocre. Né? Moro e tal, Maia, quer dizer, imagine. Né? Quer dizer, você vai esperar o que desse pessoal? Agora, qual é o partido no Brasil que tem como sua questão principal desvelar essa questão? Nenhum. Zero. Né? Quer dizer, muito bom. Quem mostra isso ao povo? Porque não tem nenhuma questão mais importante do que essa. Né? O povo é saqueado, é roubado. Entendeu? Ou seja, você retira o futuro das pessoas. Né? Você retira a saúde, você retira a chance de vida, você mata as pessoas. Né? Entendeu? Ou seja, a gente tem uma sociedade doente, perversa, dominada por ladrões. Né? Em todos os lugares. Agora, qual é o partido de esquerda que tem isso como sendo a questão principal? Né? Ele percebe? Né? Quer dizer, quem é que está fazendo alguma coisa organizadamente, né, para jogar esse conhecimento para as pessoas que mais precisam? Esse é o lado que mais me... Quer dizer, que esse pessoal é canalha e que vai continuar sendo, isso aí é óbvio, eles estão aí há 500 anos aprendendo isso dos pais, dos avós, etc. Para ele, sucesso é isso. Né? Entende? Quer dizer, felicidade é isso e tal. Agora, quem não acha isso, quer dizer, como é que nós estamos organizando um contra-discurso a isso? Esse que é o ponto importante, né? Beleza, ótima análise. Gente, eu só quero responder aqui ao Solitonan, está dizendo que eu critico as universidades. Não, eu não critico a universidade, pelo contrário, eu sou um amigo da universidade. Tanto que nosso emblema aqui é o Gessé, ele é a própria instituição da universidade. É uma pessoa que está sempre se aprimorando, que tem apego à ciência. E a essência da ciência é testar a si mesmo, né? E mudar o conhecimento a partir da experiência humana. Então é o seguinte, eu quero dizer para você que eu não critico a universidade, eu critiquei as universidades federais por não terem desenvolvido um sistema que possibilitasse aos alunos continuar estudando, como, por exemplo, nas escolas de todo o país, escolas do ensino básico aqui. E eu acho que essa é uma questão muito relevante, estão realmente atrasadas.
A UFRJ, onde o meu filho estuda, por exemplo, ainda não começou o primeiro semestre desse ano, né? Como é que a gente não vai criticar uma coisa dessa? É óbvio que tem que ser criticado. Agora, isso não é uma crítica à instituição, isso é uma crítica a uma posição momentânea das universidades, porque é óbvio que o conhecimento nasce dentro da universidade. A gente aqui briga o tempo inteiro por educação, estamos o tempo inteiro denunciando os desmandos do governo, que não quer, que quer contingenciar 4 bilhões, que quer matar asfixiadas as universidades, que fala que universidade é para plantar maconha e produzir drogas sintéticas, quer dizer, uma visão... Aliás, Gessé, isso cria um ponto de inflexão, né, em relação... Quer dizer, é um ponto de inflexão até no anti-intelectualismo, que não é novidade do Brasil propriamente, né? Mas existe um movimento absolutamente... Então, não se pode confundir isso com uma crítica pontual à universidade. Claro. Aliás, queria saber, Gessé, se você concorda com isso, que era preciso providenciar um mecanismo EAD ou coisa parecida, para que não tivesse esse ato de 7, 8 meses aí no cronograma escolar. O que você acha disso? Gessé vai ter novidade daqui a pouco sobre essa questão de universidade aí. Só não pode falar agora, mas daqui a pouco vai ter novidade. Os partidos deveriam estar fazendo, mas eu não vou contar nada. Ô, Gessé, mas aí é sacanagem. Só você, Eduardo, sabe aqui, eu e a Carla. Nós Pois não podemos estar sabendo também? Conta aí, pô. É coisa, sabe aquele SNI, Sistema Nacional de Inteligência, 50 anos de sigilo, tem as coisas que são sigilosas. Ixi, Maria, o que será isso, hein, Carla? Mas fala, Gessé, fala aí sobre a universidade, sobre esse negócio da educação à distância. Que deveria, eu não estou por dentro, Fábio, dessa questão, então eu não gosto de falar de uma coisa que eu não estou informado, né? Mas aí, obviamente, nesse sentido, ou seja, não tem como, especialmente no Brasil, inclusive na Europa não está tendo, né? Quer dizer, não tá acontecendo e as pessoas não querem que tenha aula antes que aconteça, antes que se tenha uma vacina, né? Não, mas nem educação à distância? Pela internet? Não, obviamente, isso aí tem. E eu acho que deveria ter entre nós, né? Essa minha, sem conhecer aí as particularidades da discussão, né? Sem dúvida, eu acho que deveria ter. É um absurdo você deixar esse tipo de ato aí, né? Agora, muito engraçado aqui, pessoal, é a reação dos países europeus à vacina russa, né? É muito interessante. Eu já falei que eu sou o último da fila. Não vou tomar essa vacina tão cedo. Mas você confia, Gessé, depois dos dados todos... É complicado mesmo, você tem razão, né? Porque não se sabe, quer dizer, tem aquelas quer dizer, teve todos os jornais e todas as televisões aqui ficaram em cima desse assunto, então quer dizer, as pessoas mostraram que a fase 3 desse tipo de obtenção dessa patente, né? Dessa possibilidade de você, então, aplicar generalizadamente na população como um todo, exige uma fase 3, né? Na qual você tem que ter pelo menos 30 mil pessoas, entre 10 e 30 mil pessoas sendo testadas, o que não tem esse dado, ou seja, o que os russos devem estar pensando fazer esse teste na prática e tal, né? Exato, ou seja, na verdade a corrida pela vacina virou uma guerra geopolítica, ou seja, quem tiver é o cálice sagrado do momento, né? Claro. Fábio, você está sem áudio. A pergunta da Joyce aqui, a Joyce está perguntando, EAD sem internet? Preciso lembrar que alunos das periferias das grandes cidades brasileiras, do ensino básico, também não tinham internet. Né? E precisa providenciar um jeito das pessoas terem acesso a isso. Imagino que é perder um ano inteiro na vida, gente. Muito tempo. Flávio Dino, hein, Fábio? Comprou, né? Gastou uma grana para dar... Flávio Dino comprou 80 mil chips para dar para os alunos do terceiro colegial. Ele falou, um estado pobre como o Maranhão. E não estamos falando de São Paulo, de Paraná, Rio Grande do Sul, nada disso. Né? Quer dizer, que não se justifica mesmo. Sabe? Sendo bem governado, né? Exatamente. E a gente conversou aqui com o Flávio Dino sobre isso. Gente, último assunto do programa, vocês têm algum tema que queiram propor? Posso propor um aqui. Esse aqui é para a gente relaxar um pouquinho. Se vocês não tiverem nada mais importante para dizer, eu vou colocar o assunto na roda. Posso colocar? Vai lá. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou não sei se foi a Assembleia, se foi a Câmara de Vereadores de Porto Alegre,
Mas, enfim, aprovaram uma lei que eu tenho ela até aqui. Quer ver só? Onde é que está? Mas não precisa. Artigo 1º. Os restaurantes estão obrigados a vender comida com desconto de 30% para quem fez cirurgia bariátrica. Aí vem a questão. Esse é o artigo 1º da lei. Eu também estranhei quando eu olhei, depois eu olhei com mais carinho e vi que até tinha algum sentido, assim, mas que coloca outras questões. Por exemplo, olha, é lícito, por exemplo, que os barbeiros, as barbearias, sejam obrigados a dar desconto para carecas, porque tem menos cabelo? É lícito que o cidadão... Por exemplo, o Gessé não ia pagar nada. Você paga inteira, né, Gessé? Até porque dizem que cortar pouco cabelo dá mais trabalho do que cortar muito, né? O Eduardo Moreira, por exemplo, não pagava o barbeiro. Ele fazia o penteado dele com a máquina 3 aqui. Como é que era, Eduardo? A máquina 3 do lado? 3 e 2. 2 do lado, 3 em cima. 2 do lado, 3 em cima. Daí eu tentei isso aqui na pandemia. E o pé no espelho, assim, de costas. Sempre sai à toa. Pois é, mas a questão é essa: se o restaurante é obrigado a dar desconto para a pessoa que fez a cirurgia, porque ela consome menos, então o salão de barbearia também está obrigado a dar o desconto para o Gessé? E uma questão muito importante, meu irmão colocou isso, mas então o cego tinha que ser isento da taxa de iluminação pública. Não dá para discordar. Concordam? Manja o truque do mágico que eu te falei agora há pouco? Como é que é? Fala de novo, Eduardo. Atrair a atenção da gente para tudo que não tem a menor importância e tirar a atenção da gente. É chato quando a gente vê as pessoas... Olha o mágico fazendo truque. O dinheiro público pagando isso, gente. Que saco isso, sabe? É realmente... Mas e o problema em si? O que vocês acham? Tem que dar o desconto ou não? Poxa, mas aí a gente vai... Pode ser sincero? Pode, claro. Tem a menor ideia e, tipo assim, a não ser que alguém chegue para mim e fale assim, Eduardo, olha só, no meio da confusão que você está vivendo, de 8 lives, discutindo reforma tributária, administrativa, questão da Caixa Econômica, tendo que aprender tudo isso, dá para tu parar umas 2 horas aí, dar uma estudada para ver o que você acha de desconto, aí eu vou parar. Mas sem parar, eu não acho nada, por enquanto. Olha, se você fizer uma análise profunda disso, tem uma implicação. É o Estado regulando que tem de mais privado nas relações econômicas. Mas eu acho que às vezes... Mas isso, aí sobre isso a gente pode falar. Pronto, aí eu gostei, porque aí é o Estado regular aquilo que é privado. Aí virou um tema, que é, para mim, super... Virou um tema, E eu acho que a gente não pode cair nessa falácia de repetir o seguinte, o Estado não pode regular aquilo que é privado, que é meu direito. Não. Calma, não é tão simples assim esse negócio, não. Não é tão simples assim, porque tem muitas coisas que o Estado deve regular, sim. Vou dar um exemplo bobo, assim. Negócio de cigarro, a propaganda, não sei o quê. O Estado não tem que se meter a propaganda que eu vou ver ou não. Mas vem cá, quando você ficar doente com câncer no pulmão, você não vai se tratar no SUS? E o dinheiro que você vai se tratar no SUS não é o dinheiro que você vai gastar, que nós todos estamos pagando junto? Esse dinheiro que você vai usar não é um dinheiro que podia ser usado para educação de uma outra pessoa? Então as coisas não são tão simples. E esse discurso é muito fácil, que é o famoso discurso das liberdades individuais, que é muito sedutor e que nos fez chegar até aqui nesse nível de desigualdade que a gente tem. Então eu acho que tem momentos que o Estado tem que intervir, sim, se a gente imagina viver em comunidade, se a gente imagina viver em grupo. Isso que eu acho. Não estou falando que é nesse caso específico, esse caso eu posso falar as 2 horas. Não, eu concordo com você. Só que tem coisas que o Estado legisla e não deveria legislar. Por exemplo, como é que a pessoa usa o próprio corpo? A questão das drogas, por exemplo. Está lá o artigo 1º da Constituição garantindo toda a liberdade para fazer uma legislação que não tipifica o crime contra o próprio corpo, nem contra a própria vida, e você não pode, por exemplo, usar substâncias estupefacientes, né? Porque está lá os Estados. Hoje em dia o Estado mais liberal está tirando as garras dessa vocação. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada um dos estados que pode está abolindo as restrições, né, ao uso da maconha medicinal, por exemplo, que é uma das coisas que eu acho que precisam mudar mesmo no mundo. Agora também acho que não tem... Deixa eu fazer uma pergunta para o Gessé, para a Carla e para você. Eu concordo com você sobre essa questão das drogas, totalmente, estamos juntos nesse negócio. Agora, nessa história de liberdades individuais, né? Quem que você acha que tem mais liberdade? Só para provocar mesmo, chegar aqui no final. Quem tem mais liberdades individuais? Quem nasce em Cuba, comecei já difícil, hein? Ou quem nasce na favela da Maré, no Rio de Janeiro? Quem você acha que é mais livre? Olha, complexo. Complexo. O capitalista da favela da Maré
Então, liberdade é uma coisa, gente, que não é só no discurso, é na prática. É na prática. Quem nasce na favela da Maré não escolhe a hora que vai chegar ou sair de casa, porque tem toque de recolher, às vezes, não escolhe de quem vai comprar o gás, não escolhe qual profissão vai ter na vida, não escolhe qual livro vai poder ler, não escolhe nada. Isso é não liberdade. escolhe nem se vai estar vivo. Isso, não existe liberdade com desigualdade. Vai matá-lo. Exato, dentro da casa dele e os filhos dele. Mas ali vocês vão... Eu vou colocar um ponto de divergência aqui, porque a favela da Maré não é governada pelo Estado brasileiro. É um território à parte. Ali quem governa as relações de poder são da milícia. Do jeito que está, que faz ela não ter presença do Estado. Mas esse é o debate, porque o cara da Maré tem RG, ele é brasileiro, ele tem, ou seja, ele deveria, constitucionalmente, ele deveria sim ser cuidado com saúde, com educação. Perfeito, Carla. A ausência do Estado... Olha só, Fábio, a ausência do Estado nessas comunidades faz parte do projeto do Estado que a gente tem no poder. Exatamente. Não é que não tem um Estado lá. Tem o que mesmo. Esse Estado planeja para lá. É isso. Exato. O não Estado. É isso aí. Exatamente. E uma colher nessa discussão. Agora, o incrível é que a milícia, que é quem manda na Maré, não é isso? Tem o seu líder máximo político, documentado nos últimos 20 anos de atividade política, sentado na presidência da República. Né? É isso aí, mas eu acho que só tem uma coisa, Gessé, que eu penso que a única coisa que eu posso me apegar é que a gente está vivendo isso porque a gente enxergue o que a gente não queria enxergar até aqui, o que este país se negou a enxergar até aqui. Entendeu? Porque essa coisa do não Estado que o Edu está falando é algo que a gente sabia teoricamente, mas que a pandemia nos coloca de ver a crueldade que nós temos ao ser indiferente ao que acontece fora do nosso quadrilátero, sabe? E eu vou problematizar mais isso aqui dizendo o seguinte, olha só, o Estado às vezes legisla onde não deveria e não legisla onde deveria. Agora, e quando o Estado, pela mão de uma juíza tacanha, como aquela juíza do Paraná, vem e diz ao sujeito, você está cometendo um crime porque você é preto, você é negro. E aí? Provavelmente faz parte de uma organização criminosa pela raça. Olha, eu vou dizer, tem uma coisa que ontem, quando eu vi ela no Jornal Nacional, eu falei, pronto, tudo bem. É verdade, a gente está trazendo para a luz o que estava escondido, entendeu? Porque essa mulher agora ela vai ter que ficar se explicando a vida inteira ou por um bom tempo por causa dessa palhaçada grotesca que ela fez naquela sentença. Mas isso não é o pior, eu acho, nem é o mais importante. Sabe o que é o mais importante e o pior? Né? É porque ela disse da boca para fora o que certamente 80, 90% do judiciário brasileiro pensa e faz em cada sentença que se emite. Né? Lembrei do artigo que você escreveu para a gente, que você tratou exatamente. Eu lembrei do artigo que você escreveu para a gente sobre isso. Porque, por exemplo, senão você não teria um terço da população carcerária brasileira, crime pequeno de envolvimento com essa coisa de maconha, droga, não sei o que vai parar. Isso é racismo, obviamente. São todos negros, né? Exatamente, Até porque na periferia dos grandes centros, a população branca está longe de lá. Claro. Ela é uma fração infinitesimal. São juízes. Você já viu a foto? Você já viu a foto do TJ de São Paulo? A foto dos brancos, eu vi essa foto. Só tem branco lá, gente. Parece uma reunião da Ku Klux Klan. E todos de preto ainda, né? Aqueles corvos, assim, com aquelas togas horrorosas. Aliás, eu vou falar um negócio, viu? O dia que eles acordarem para a necessidade de se parecer menos com esquisitice e mais humanos, talvez eles abulam essa... É assim que conjuga esse verbo? Abulam, né? Essa toga, que é horrorosa. Só serve para tirar a pessoa do contexto onde ela está inserida pela diferença na indumentária. Eu acho ridículo isso, sabe? Aquela toguinha dos advogados, a togona do juiz, aquele chapéu de... Enfim, é horrível. Gente, vamos encerrar o programa, então? Vamos?
Vamos lá. Alguém de vocês quer falar mais alguma coisa? Se quiserem, aproveitem ou calem-se até a semana que vem. Olha aí, esquecemos dele, gente. O Ricardo Barros, olha, Zé Elias, putz, a gente esqueceu de falar um pouquinho. É tanto assunto, viu? O Brasil é um circo, né? Aqui no 24 horas por dia, é um circo 24/7. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, mas eu tenho só uma coisa a falar sobre isso, viu? O Ricardo Barros é o eterno poderoso. Ele faz inveja ao como é que ele chama? Lá de Roraima? Falei o nome dele hoje aqui. Romero Jucá. Isso, Romero Jucá. É uma coisa, ele foi ministro da Dilma e depois foi ministro do Temer. Olha só que absurdo. Ele negociou com os dois lados no negócio do impeachment. Ele negociou com o pescoço e com a guilhotina. Puta cara legal esse aí. Agora, o que a gente não tratou é o Temer na volta, mas tudo bem. A volta de Temer, gente. A gente fala semana que vem, né? Combinado. Fala semana que vem sobre ele, porque semana que vem certamente vai ter o que falar sobre isso. Ó, então, beijão, Carla, um abração, Eduardo e Gessé. Beijo, pessoal, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês que não fazem parte aqui ainda da nossa audiência, porque foram trazidos para cá pelo Eduardo, coisa que eu muito agradeço, viu, Eduardo? Por favor, se inscrevam aí no nosso canal, tá bom? Se quiser, pode fazer uma doação para a gente precisa muito disso. E como vocês viram pela entrevista do professor e por todas as críticas que vocês ouviram aqui, é só em órgãos da imprensa alternativa. Vocês não vai ver isso nos jornalões, tá? Ou é aqui ou não é em lugar nenhum. Então, por favor, ajudem a gente nessa caminhada duríssima aí pela seara da informação não hegemônica, tá bom? Beijão, gente. Obrigadão para todo mundo que nos assistiu. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.